Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Nessa segunda parte da série sobre interações intermoleculares, veremos como elas influenciam as propriedades macroscópicas dos materiais. Propriedades como o estado físico de um material a uma dada temperatura são determinadas por um balanço de duas energias. De um lado, temos a energia cinética de movimento das partículas, que, como já vimos, depende diretamente da temperatura. De outro lado, temos a energia potencial de interação entre as partículas. Se as interações intermoleculares forem muito fortes em comparação com a energia cinética média, as partículas ficarão presas umas às outras, formando um sólido. Geralmente, o arranjo das partículas é bem ordenado. Elas não possuem liberdade translacional, ou seja, não são capazes de percorrer grandes distâncias. Apenas vibram ao redor de posições de equilíbrio. Num líquido, a energia cinética das partículas é comparável à energia potencial de interação. As partículas possuem alguma liberdade translacional, mas não conseguem escapar completamente das interações com as vizinhas. As partículas estão mais desordenadas, mas elas ainda ficam próximas umas das outras. Num gás, a energia cinética das partículas é muito maior que a energia potencial de interação. As partículas se movem com total liberdade em trajetórias balísticas. Quando se aproximam, a energia de choque é tão grande que qualquer força de atração é facilmente vencida e elas voltam a se separar. Podemos compreender as diferenças entre os materiais entendendo que os vários tipos de interações intermoleculares possuem forças diferentes. As interações íon-íon são as mais fortes. Por isso, é necessária uma quantidade maior de energia para rompê-las. Em ordem decrescente de energia, elas são seguidas pelas interações íon-dipolo e pelo grupo de interações de Van der Waals. Nesse grupo, as ligações de hidrogênio são as mais fortes, seguidas pelas forças dipolo-dipolo e, por fim, pelas dispersões de London. As dispersões de London tendem a ser as mais fracas, mas é necessário atentar para um detalhe importante. Este gráfico é válido apenas para comparações entre moléculas de tamanhos parecidos. Conforme as moléculas aumentam de tamanho, as interações de dispersão tornam-se mais fortes, como veremos a seguir. Essas três substâncias são formadas por moléculas biatômicas homonucleares com elementos do grupo dos halogênios. Todas são apolares e interagem via dispersões de London. Porém, a força das interações varia bastante, o que se reflete nos estados físicos. À temperatura ambiente, o cloro é gás, o bromo é líquido e o iodo é sólido. A explicação para isso está no número total de elétrons presentes na molécula. Quanto maior o número de elétrons, maior a polarizabilidade da nuvem eletrônica. Em outras palavras, os dipolos instantâneos e induzidos se formam mais facilmente em moléculas que possuem um número maior de elétrons. Por isso, as interações de dispersão de London tornam-se mais fortes conforme aumenta o número total de elétrons nas moléculas. Vejamos outro exemplo. Temos aqui a estrutura do heptano, um hidrocarboneto de cadeia linear com 7 átomos de carbono. Nessa representação, cada linha indica uma ligação carbono-carbono. Os hidrogênios não são representados explicitamente, mas podemos deduzir onde eles estão pelo fato de o carbono ser tetravalente. O heptano é um líquido de baixa viscosidade, que está presente na gasolina. O pentadecano, com 15 carbonos, é um líquido bem mais viscoso, podendo ser utilizado na formulação de óleos lubrificantes. Como você explicaria essa diferença entre as substâncias? Ambas são apolares e interagem via dispersões de London. Porém, já vimos que essas interações tornam-se mais fortes conforme o número de elétrons aumenta.
O pentadecano, por ser uma molécula maior, possui mais elétrons que o heptano, por isso suas moléculas interagem mais fortemente entre si. A tendência de aumento das interações continua conforme a cadeia carbônica cresce. O octadecano, com 18 carbonos, é sólido a temperatura ambiente, formando uma parafina. A solubilidade dos compostos químicos é determinada, entre outras coisas, pela competição entre interações intermoleculares distintas. Para dissolver um soluto num solvente, precisamos quebrar interações soluto-soluto, quebrar interações solvente-solvente e formar interações soluto-solvente. Se as novas interações forem fortes o suficiente, elas conseguirão compensar a energia gasta para quebrar as interações iniciais e haverá dissolução. O iodo, por exemplo, não é solúvel em água. Você consegue imaginar por quê? Vamos listar os tipos de interações que precisariam ser quebradas e formadas. Para dissolver iodo em água, precisaríamos quebrar interações iodo-iodo do tipo dispersão de London. Essas interações costumam ser as mais fracas, porém não no caso do iodo. A molécula de iodo possui o elevado número de 106 elétrons, o que fortalece as interações de dispersão, tanto que ele é sólido à temperatura ambiente. Precisaríamos também quebrar as interações água-água, que são do tipo ligação de hidrogênio, muito fortes. Hipoteticamente, as interações formadas seriam do tipo de polo permanente e de polo induzido, fracas demais para compensar a quebra das outras. Por isso, o iodo é praticamente insolúvel em água. A situação muda completamente se utilizarmos um solvente apolar, como o tetraclorometano. Neste caso, as interações quebradas e formadas são semelhantes. O iodo é bastante solúvel em tetraclorometano. Geralmente, substâncias polares são bons solventes para substâncias polares e solventes ruins para substâncias apolares. Da mesma forma, substâncias apolares são bons solventes para substâncias apolares e solventes ruins para substâncias polares. Costumamos usar a regra prática semelhante dissolve semelhante. Porém, tome muito cuidado, pois há inúmeras exceções. Por exemplo, hidrocarbonetos de cadeia muito longa tendem a ser pouco solúveis em hidrocarbonetos de cadeia curta. Ambos são apolares e interagem via dispersões de London, mas você precisa lembrar que essa interação é altamente dependente do tamanho das moléculas. O princípio de ação de sabões e detergentes também se baseia num balanço de interações intermoleculares. Eles são formados por uma classe de moléculas conhecidas como surfactantes ou tensoativos. Aqui, vemos um exemplo, o estearato de sódio. Ele é constituído por uma longa cadeia hidrocarbônica apolar, que é hidrofóbica. Ela interage fortemente com outras substâncias apolares, como óleos e gorduras, mas não tem afinidade pela água. Numa das extremidades, há um grupo polar e iônico. Esse grupo é hidrofílico, interage fortemente com a água. Moléculas que possuem regiões hidrofóbicas e hidrofílicas são chamadas de anfifílicas. Quando pequenas quantidades de sabão são adicionadas à água, as moléculas alojam-se preferencialmente na superfície, de maneira a minimizar o contato direto entre suas caudas hidrofóbicas e a água. Conforme se adiciona mais sabão, a ocupação da superfície chega a um máximo e atingimos a chamada concentração micelar crítica, CMC. Na CMC, o surfactante em solução começa a se agregar e formar estruturas esféricas chamadas micelas. Note que as caudas hidrofóbicas se orientam para o interior da micela, onde permanecem excluídas do contato direto com a água. A superfície exterior
é constituída pelas extremidades hidrofílicas. Suponha que tenhamos um fragmento de gordura alojado entre as fibras de tecido. As micelas descarregarão suas moléculas de surfactante sobre a gordura, recobrindo-a e tornando sua superfície hidrofílica. Por ação mecânica, a gordura pode ser dispersa na matriz aquosa. É errado dizer que o sabão faz a gordura se dissolver, porque ele não consegue separar as moléculas individuais de gordura. O que o sabão faz é apenas estabilizar e dispersar gotículas microscópicas de gordura, cada uma contendo uma infinidade de moléculas em seu interior. Isso é o que chamamos de emulsão. A superfície do tecido também fica recoberta com uma camada de surfactante, e isso impede que a gordura retorne e volte a se alojar graças à repulsão eletrostática entre as extremidades hidrofílicas dos surfactantes. Outro efeito importante é a chamada tensão superficial. A tensão superficial é a energia que precisamos aplicar para esticar a superfície de um líquido e aumentar sua área de contato com outro meio. No caso da água, a tensão superficial tem origem numa rede de ligações de hidrogênio que se estabelece entre as moléculas, formando uma espécie de pele. Você já reparou que alguns insetos minúsculos são capazes de se locomover sobre a superfície de lagos sem afundarem? Eles são tão leves que seu peso é insuficiente para vencer a tensão superficial e perfurar a superfície da água. Mas o que acontece se adicionarmos sabão? As moléculas de surfactante se alojarão na superfície, interrompendo a rede de ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Consequentemente, isso reduzirá a tensão superficial do líquido. Na presença de sabão, a água tem maior capacidade de molhar, ou seja, de penetrar entre as fibras de tecido e criar uma maior superfície de contato com ele. Uma das aplicações mais interessantes das interações intermoleculares é na modificação de superfícies. Uma superfície limpa de vidro contém grupos hidroxila que a tornam hidrofílica. Ao pingarmos uma gotinha de água, ela se achata, se espalha e adere ao vidro. Porém, é possível submeter o vidro a um tratamento químico conhecido como silanização, no qual as terminações hidroxila são substituídas por grupos metila hidrofóbicos. Uma gota de água nessa superfície não aderirá facilmente e permanecerá mais esférica. Uma pequena inclinação ou perturbação é suficiente para fazer com que ela role. Este é um dos efeitos explorados na produção de materiais antiaderentes e autolimpantes. Se você quiser conhecer mais sobre essas aplicações tecnológicas e ver exemplos reais e surpreendentes, acesse os links na descrição desse vídeo. Estamos chegando ao final dessa aula. Para testar o seu aprendizado, reflita sobre uma questão do nosso dia a dia. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, mas a lei brasileira também determina a adição de uma porcentagem fixa de etanol. Uma das formas de testar a qualidade do combustível consiste em coletar um volume conhecido de gasolina, adicionar água, agitar e deixar em repouso. O etanol passa da gasolina para a fase aquosa. Ao medirmos a diminuição de volume da gasolina, conseguimos determinar se o volume de etanol extraído corresponde ou não ao estipulado pela legislação. Com o conhecimento adquirido nessa aula, responda a duas perguntas. Por que a gasolina não se dissolve em água? Por que o etanol passa da gasolina para a água? Será que você consegue descobrir?